Meu amado, minha amada, amados em Cristo, família abençoada, família amada, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Hoje Bandeira para mais um vídeo de ensino de como entender a palavra de Deus, ensino que estará lhe dando ferramentas, né? Estou aqui para dar ferramentas, não vou mastigar e colocar na sua boca, papinha. O máximo que eu posso fazer é mostrar para você, te dar a faca molada, te dar a Bíblia, e a faca molada são a hermenêutica, a exegese, a bibliologia, a apologética, né? São os estudos, né, que são necessários para você fazer uma boa leitura, uma boa interpretação da Bíblia Sagrada. Então seja muito bem-vindo a esse canal que é um ministério. O ministério fala de serviço, fala de servir. Esse canal existe para te servir, para te dar essas ferramentas, te dar essas condições, né? A faca, o queijo, a vara e a isca, e você vai pescar as revelações e ensinamentos preciosos da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que quem acha o reino é semelhante a um homem que cavando um terreno achou um grande tesouro, enterra aquele tesouro naquele terreno, vai, vende tudo que tem, compra aquele terreno. E muitas vezes as pessoas olham assim, terreno árido, terreno que vale isso tudo, mas ele sabe o que tem ali enterrado no fundo daquele terreno. Então ele conhece, ele sabe, então ele capinando ali, ele achou alguma coisa enterrada de grande valor. Então assim é a palavra de Deus. Quando nós cavamos, estudamos, esmiuçamos, mergulhamos nela, nós vamos achando tesouros maravilhosos, preciosos para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa família, para as nossas finanças, né? Para a nossa empresa, para o nosso trabalho. Então você que recebeu essa carta, que nós chamamos de carta missionária, você que recebeu essa cartinha, você por essa carta foi convidado a ter contato conosco via telefone, WhatsApp, via Skype da empresa Microsoft, e-mail, o canal no YouTube, o blog. Então nós também temos um programa da Google chamado Duo, que é para videoconferência, assim como o WhatsApp. O Skype tem o Duo, que é um programa de videoconferência que também, se a pessoa quiser conversar, palestrar olho no olho, tem como, né? Então nesse vídeo nós vamos estar falando sobre exegese e eisegese. Exegese é um jargão, é um pseudônimo, é uma palavra jocosa que se dá, um apelido que se dá à mania que a pessoa tem de dar à palavra um sentido que ela não tem, que é pessoal. Ela acha por bem, por conveniência, dizer que aquela palavra quer dizer isso e não aquilo. Existe um grande televangelista, um pastor muito famoso, tem programa na televisão, tem empresas de Bíblia, de livros, é um muito conhecido, muito famoso. Ele tem um DVD em que ele diz que, que duas determinadas palavras no Novo Testamento não são absolutas, são relativas. E quando você vai fazer uma exegese, extrair, ele fez uma exegese, ele deu a ela um sentido. Mas quando você faz uma exegese, você acessa um livro chamado Léxicos de Strong, ou o dicionário Vine, ou o dicionário enciclopédico Wycliffe, você descobre que o original daquelas palavras, duas palavras não, que ele diz que quer dizer não só, mas que na Bíblia está escrito não, no original, grego original, elas são apresentadas como não no absoluto. Ele diz que aquelas palavras querem dizer não só porque a semântica, e não é exegese, que é a ciência para estudar textos antigos, textos de outros idiomas, principalmente arcaicos. Ele diz que a semântica lhe permite dizer que aquele não é não só. Então isso é a falta de exegese. E a falta da hermenêutica, porque aquele texto está dentro de um contexto, e o contexto vai fortalecer ainda mais, né, o não como absoluto e não como relativo. Até porque existem outras passagens que depreciam
ao que está sendo proibido naquele não ali. Há outras passagens, várias passagens na Bíblia. E uma interpretação simples do texto, isso é da área da hermenêutica, mas uma interpretação simples do texto bíblico diz que por 2 versículos, 2 passagens ou 3, toda coisa é confirmada. Se tem 2 passagens na Bíblia que dizem a mesma coisa dentro do mesmo contexto, exatamente da mesma maneira, ainda que elas estejam em testamentos diferentes, elas podem estar afirmando que algo é uma prescrição para os nossos dias e tem que ser cumprido, obedecido. Então nós preferimos fazer o quê? Usar o Antigo Testamento como referência de princípio já pré-estabelecido, independente da dispensação. Tipo, o dízimo é antes da lei. Então tem gente que não dá o dízimo porque a lei foi abolida. Não. A lei sacerdotal e a lei sacerdotal ou cerimonial e a lei nacional. A lei moral de Deus continua valendo, e da lei nacional e da lei sacrificial ou cerimonial eu extraio muitos princípios que ainda estão valendo no dia de hoje. Um princípio simples da lei sacerdotal é de que não se poderia oferecer a Deus sacrifício coxo, manco, cego, doente. É a mesma coisa, você tem 2 notas de R$10, vai ofertar. Uma está toda rasgada, cheia de esparadrapo e com um monte de macumba e simpatia escrito, e uma está novinha, zerada. Qual que você vai dar? Extraindo do princípio de 2º livro de Samuel, no capítulo 24, no versículo 24, onde Davi, o maior adorador da Bíblia, diz: eu não vou oferecer a Deus nada que não me seja um sacrifício, ou nada que não me custe. E aí eu tenho ali a oportunidade de mostrar para Deus qual o valor que Deus tem para mim. Ah, mas aí a nota de 10 rasgada, a nota tem o mesmo valor. Sim, na vertical. Na horizontal eu tenho um princípio que estabelece: não me ofereça ofertas coxas, mancas, aleijadas, doentes, cegas, manchadas. A característica da nota cortada, rasgada, colada, com durex, com esparadrapo, seja lá o que for, ela está caracterizando tudo isso na minha oferta. Tá entendendo? Então, a exegese vai te levar ao sentido mais amplo e profundo da palavra. Na língua portuguesa nós temos o dicionário Antônio Roas. O dicionário Antônio Roas, ele vai mais profundo dentro da língua portuguesa que o dicionário Aurélio. A título de comparação, para você ter uma ideia, o dicionário Aurélio é para quem vai até o 2º grau. Quem quer fazer o 3º ano, o curso superior, o ideal é ele ter um dicionário Roas, para você ter uma ideia. Né? Nós temos aqui instalado, minha esposa por ser direito, nós temos o Roas, né? Temos o Aurélio, tem um Roas, e temos aqui instalado no computador também. Quando eu tenho alguma dificuldade teológica, eu vou para o Roas. O Roas vai me dar na língua portuguesa, né? Vamos supor, a língua portuguesa traduziram do grego para o hebraico uma determinada palavra para a língua portuguesa. E eu vou ver, vou respeitar ali. E depois eu vou para o original. Eu vou lá para o dicionário Vine, vou para o dicionário Wycliffe, ou vou acessar o léxico de Strong. O que vai acontecer? Ao acessar o léxico de Strong, né, eu vou saber o que aquela palavra queria dizer lá na época em que ela foi escrita. Qual realmente o sentido da palavra no original, e vou ver se a tradução da língua portuguesa foi equivalente, estava à altura. Né? E ao entender e ao estudar isso, né, eu vou conhecer que às vezes algumas palavras foram usadas especificamente por causa do sentido da palavra. É realmente a palavra que vai determinar o que o texto quer dizer, e não o contexto. Há passagens na Bíblia que quando determinadas palavras são usadas, a gente tem que entender o que aquela palavra quer dizer para eu saber exatamente o que Deus quer dizer naquele texto. Quer ver uma palavra? Um texto que é interessante, quando a gente faz exegese, é interessante. Existe no capítulo 21 do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo São João, um diálogo entre o Senhor Jesus e o apóstolo São Pedro. Pedro, ao escutar do Senhor Jesus Cristo lá atrás, que ninguém tinha amor maior do que o dele, de dar a vida para os seus amigos, mexeu com Pedro, que era turrão, que era o machão, que era o valentão. Numa
oportunidade, Pedro fala assim, eu te amo a ponto de morrer por você. Porque Jesus era muito mais novo do que Pedro. Jesus tinha 31, 32, 33 anos quando falou isso. E Pedro já era um homem casado. Jesus era um jovem solteiro. Jovem, era um moço. Pedro era macaco velho. Vem um camarada e fala para ele, eu sou mais homem do que você, eu tenho mais coragem de morrer por você do que você por mim. Aquilo não entrou bem no ouvido de Pedro. Se você ver a história de Pedro, você vai ver que ele era um homem muito impulsivo, turrão, e demorava muito a entender as coisas. Então Pedro, ele resolve chegar para o Senhor Jesus Cristo e falar assim, olha, eu te amo a ponto de morrer por você, e te amo até mais do que esses aí te amam. E o Senhor Jesus Cristo, sabendo que Pedro estava falando aqui da boca para fora, fala assim, Pedro, tu vai me negar, e tu vai dar conta do que você está falando. Passou-se os meses, passou-se o tempo, e Pedro, o que acontece? Pedro nega o Senhor Jesus Cristo ao Senhor Jesus Cristo, exatamente como o Senhor Jesus Cristo disse que Pedro negaria. O que acontece? O Senhor Jesus Cristo morre, ressuscita, vai até Pedro e fala assim, Pedro, tu não disse que me amas mais do que a esse? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor Jesus Cristo pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor Jesus Cristo fala assim, Pedro, quer dizer então que tu me amas? Pedro, entristecido por ter sido negado pela terceira vez, diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor Jesus Cristo pede uma prova desse amor. E fala para ele, apacenta os meus cordeiros. Né? Se tu me amas, apacenta meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas na primeira, apacenta as minhas ovelhas na segunda, apacenta meus cordeiros na terceira. E aí a gente olha assim o texto, nada demais. Quando a gente faz a exegese, existem duas palavras traduzidas por amor, do grego. Uma é o ágape, ou agapau, e a outra é o fileu, ou filéu, que é traduzida filial por filantropia, que é traduzida por amizade ou amigo, alguém que se ama com a alma. Então, do grego, amigo é alguém a quem eu amo. Ele é meu amigo, ele é meu amado. Não sei se eu sou amado por ele, mas que ele é amado por mim. Então, tem essa nuance no grego, a palavra amigo, vinda do grego. Então, quando o Senhor Jesus Cristo chega para Pedro e fala, ninguém tem amor maior do que esse da vida dos seus amigos, ele usou a palavra agape, que é o amor sacrificial, o amor sem interesse, altruísta. Amos, independente se me amam ou não, se reconhecem ou não, se querem ser amados ou não. E Pedro usa e diz que também ama ao Senhor Jesus Cristo dessa forma. Aí o Senhor Jesus Cristo chega para ele e pergunta, Pedro, tu me agape? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te fileu. Só que a Igreja Católica, para endeusar Pedro, omite isso nas suas traduções. E a Igreja Evangélica Brasileira, as traduções também abraçaram e ficou dito pelo não dito. Mas só que nós que estudamos a palavra, sabemos que aquele texto no original não foi bem assim. Na segunda vez o Senhor Jesus Cristo, mas tu não disse que me agape? Ele, não, Senhor, tu sabes que eu te fileu. Então Jesus fala, então quer dizer que você me filhou. E aí Pedro fala, Senhor, tu sabe todas as coisas, triste. E fala, tu sabe que eu te filho. Então o Senhor Jesus confronta ele naquilo que ele falou, precipitadamente, por impulso, por vaidade, por querer impressionar o Senhor Jesus Cristo. Mostrar que ele era uma coisa que ele não era. E a exegese me revela isso. Olha como é que é importante e interessante fazer exegese. Então existem textos, né? Aí diz assim, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas que palavra é usada ali em amor? É uma palavra chamada filargia, fileu, amigo ou amante da argia ou prata, filargia, né? Existe o amor entre um homem e uma mulher, que é o amor eros, da onde vem a palavra erótico, né? Sensual. Existe o amor familiar, que é em grego, né? Quer dizer estorge, né? O amor familiar, fraternal ali, né? Família, no âmbito familiar. Então, o grego, estudar o grego ou a hebraico nos seus originais, nos revela determinadas coisas muito interessantes. Quer ver uma outra palavra também que é profunda? É a palavra fé, muito falada, muito usada,
muito mal interpretada, muito mal entendida. Meu Deus. Então a palavra fé, ela tem uma série de gamas de coisas, e algumas traduções levaram ela ao simples acreditar que vai acontecer. Fé na fé, pensamento positivo. Mas a fé é muito mais. A fé acredita que vai acontecer por causa da minha obediência, por causa da minha fidelidade, da minha confiança, da minha lealdade, da minha dependência a Deus. Todas essas são nuances da fé, são lados, são faces da fé. Então muitas das vezes as pessoas, por desconhecerem o significado real e original da palavra fé, creem que vai dar certo porque vai dar certo. Porque vai dar certo porque vai dar certo, não é assim. Outra palavra muito interessante também, né, que quando nós nos aprofundamos, né, nós descobrimos coisas tremendas, que é a palavra Senhor na Bíblia. Senhor no Novo Testamento tem um peso, tem uma profundidade muito grande. Então existe ali todo um peso, toda uma história por trás, né? E as pessoas, por não saberem disso, estão engolindo, estão levando gato por lebre. Então a exegese é importante. Então existem palavras que são interessantes quando você tiver tempo, condições, comprar um dicionário Vine, que é de grego e hebraico. É bom ter um Roses também, Roas, Aurélia, fraco, é muito básico. Para a Bíblia, o ideal é o Roses. Ele é lexicográfico, etimológico, morfológico, não sei quantos mais estudos ele tem a respeito de cada palavra, a data que ela aparece, a construção dela, a origem dela, a semântica dela, a morfologia dela, os afixos dela, se ela é raiz, se ela é derivada. Então é muito profundo. É muito profundo o dicionário Roses, é caro. Mas, né, se a igreja tiver esse dicionário, é bom de vez em quando estudar, pegar algumas palavrinhas assim e procurar saber o que ela quer dizer no original e se aprofundar. Então o estudo da exegese é basicamente isso. Cavar uma determinada palavra até achar a sua raiz, o seu sentido máximo, ver as suas transformações na história. Hoje a palavra filho no grego quer dizer beijo na boca entre namorados. Você não pode pegar o amor filho hoje na Grécia, porque o grego filho é bíblico. O grego odierno é beijo na boca entre namorados. Estalinho, alguma coisa do gênero. Quer ver? Eu estava falando, né, se aprofundar da palavra, a sinonimia das palavras, né, ela começa significando uma coisa e depois ela vai começando a criar outros, dizer outras coisas. E muitas das vezes a gente tem que saber qual a palavra que vem antes, qual a palavra que vem depois, qual o contexto para dizer qual o sentido daquela palavra, não só ela em si. Por isso que a hermenêutica e a exegese, elas têm que andar lado a lado. Tem que andar lado a lado, são irmãs, mão direita e mão esquerda, sabe? Então, esse é o estudo, essas são as dicas. Tem uma apostila, também tem algumas apostilas de estudo a respeito de exegese, explicando mais ou menos, dando alguns exemplos de exegese, mas é basicamente isso, exegese é basicamente isso. Comprar um dicionário Vine da CPAD, ou um Wycliffe da CPAD, ou conseguir um léxico de Strong, que é o pai do dicionário Vine, do dicionário Wycliffe. O dicionário Wycliffe é enciclopédico. O Wycliffe é um dicionário com imagens, então ele é enciclopédico. O Vine é só grego, hebraico e exegese aplicada, né? Sentido da palavra e aplicação dela na nossa vida. Tipo, se lê lá a palavra amor, amor fala de se preocupar, se interessar, se doar, ele vai dizer o que é a ação de amar. Fé, aí fé vai falar de fidelidade, lealdade, confiança, dependência, esperança e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, integridade. Então ela não só diz o significado, ela dá a aplicação prática da palavra na vida cristã. O Vine é espetacular. Eu tenho um Vine ali na sala. Ele vai te ajudar muito. E outros livros também, que eu vou falar no vídeo sobre livros e bíblias de estudo,
que vão te ajudar. Vou dar umas dicas tal de livros, para que serve cada livro. Livro tal é para essa área, livro tal é para essa área, né? Vou dar umas dicas lá, você acompanha os vídeos na ordem que eu estou apresentando, valendo um por um. E acessando o blog, acessando o Google Drive, baixando as apostilas, imprimindo, guardando no celular, guardando no tablet, guardando no notebook, lendo no ônibus, na fila, imprimindo, fazendo bom uso desse material que é colocado à sua disposição, porque o interesse das igrejas, eu não estou aqui para fazer ovelha, eu estou aqui para fazer discípulo, o interesse das igrejas é fazer ovelhas. Ovelhas são controladas pelos seus pastores, porque eles têm o pensamento de que quanto mais ignorante for o povo, mais fácil é de governar. Já eu quero mostrar o caminho das pedras, dar a faca e o queijo na mão da pessoa, a vara de pescar e a isca, ensiná-la a pescar, ensiná-la a seguir Jesus e deixá-la livre para seguir o Senhor Jesus Cristo, congregando numa igreja tendo pastor, mas sem ser dominada, né, injustamente por ele, porque ela tem conhecimento da palavra, ela vai obedecer, vai se sujeitar a ele, mas ela sabe até onde ele pode ir, né, em obrigá-la a alguma coisa, cobrar dela alguma coisa, e até onde ela pode ir em obediência a ele. É essa a minha finalidade, a finalidade desse ministério, né, desses vídeos, dessas apostilas, desse canal. Te orientar ao abrir a Bíblia, saber o que você está lendo, o que você está lendo ali, o que aquilo está escrito, para que aquele foi escrito, por quem, quando, entendeu? Com a aplicação dele prática nos dias de hoje. É essa a finalidade desse canal, desses vídeos, tá? Até o próximo vídeo. Deus continue te abençoando, te guardando, que Deus continue fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti, tendo misericórdia de ti, e Deus sobre ti mantenha o rosto dele levantado, te dando a paz de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E disse Deus a Moisés, assim, quando um dos meus sacerdotes, dos meus ministros, né, liberarem essas palavras sobre o meu povo, eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, me encarregarei de abençoar o meu povo. Então seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Saia desse vídeo melhor do que você entrou, porque as finalidades desse vídeo são para te melhorar e não te fazer pensar que tu é melhor que. A finalidade desses vídeos é te melhorar para os seus círculos de amizade, suas famílias, seus amigos, irmãos de Cristo, colegas de todas as épocas e lugares, e não te fazer pensar que tu é melhor do que eles, porque você sabe o que você está sabendo. Essa não é a finalidade, esse não é o propósito desses vídeos, né? Sai daqui melhor para os teus e melhor para Deus. Você vai ver isso na Bíblia, a Bíblia vai te explicar que é essa a finalidade, esse é o propósito daqueles que são fiéis ao chamado de Deus. Melhor, ajudar as pessoas a melhorarem, como filho, como mãe, pai, irmão, tio, tia, avô, avó, primo, prima, sobrinho, sobrinha, neto, neta, afilhado, madrinha, padrasto, enteado, nos melhorar, nos qualificar, nos levar à excelência na comunhão com Deus que nos criou e na comunhão com a criação de Deus, tá? Para o agradar e para os agradar. Essa é a finalidade do evangelho do cristianismo, do evangelho bíblico. Porque existe o evangelho do cristianismo, que é uma religião. Aí não estou aqui para dar moral a ele. Você vai ver ele na pasta Eclesiologia, que é a história da igreja. Vou dar ali várias dicas de você buscar estudos, e você vai ver a diferença entre o evangelho institucionalizado, que é o cristianismo, e o evangelho bíblico. As diferenças são absurdas, gritantes, e você vai sentir na pele a diferença entre um e outro. Tá? Até o próximo vídeo, que Deus continue te abençoando, em nome do Senhor.